Bom dia, igreja, graça e paz. Feliz sábado a todos. Bom, o pastor começou falando, sobre o amor, falando sobre Jesus Cristo. E a maior expressão do amor de Deus é Cristo Jesus. E o tema do louvor de hoje é Jesus Cristo, o nosso maior exemplo de servo. Então, você pode abrir a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 50. E eu tinha uma outra mensagem em mente, mas só que Deus mudou e Ele me deu essa palavra em Isaías 50. Eu confesso que eu já li várias vezes, até já houve pregações, mas o Senhor falou comigo de um modo diferente e por alguns meses eu andei lendo esse salmo, mas simplesmente 2 versículos aqui na verdade. E aí, essa semana, por 3 vezes, eu orando para ver se Deus confirmava outra palavra, e Deus me deu essa palavra. E aqui fala sobre o servo sendo trajado e socorrido. Isaías aqui, ele vai falar sobre Cristo Jesus, ele vai profetizar o que iria acontecer com Cristo Jesus. E nós sabemos que, neste tempo, Israel estava totalmente afastado da presença do Senhor. Já havia uma profecia de que Israel seria levado, Judá seria levado, ao cativeiro da Babilônia. Isaías já havia profetizado isso. E não só Isaías, mas Oséias também, como ele foi contemporâneo, os dois falavam a respeito da destruição, de levar cativo para a Babilônia. E aqui, eles foram cativos, não porque Deus era mau, mas por causa dos seus próprios pecados, porque eles transgrediram todas as leis do Senhor, eles se afastaram do Senhor. E nós sabemos que, pela lei que foi dada por Deus, através de Moisés, a respeito do divórcio, dizia que quando a mulher se prostituísse, o homem ele podia rejeitar, ele podia dar carta de divórcio. Era o que Deus queria? Não, mas era por causa da dureza, porque faltava muito perdão. As pessoas não sabiam perdoar. O que Deus queria é que, quando aquele que tivesse sido traído, ele tivesse o intuito de perdoar, se houvesse realmente uma transformação e um arrependimento daquele que pecou. Então, aqui nos primeiros versículos, Deus começa a falar com o povo de Israel, dizendo assim: assim diz o Senhor, aonde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Então, aqui, a mãe seria Israel. Então, Deus está perguntando, eu dei a carta de divórcio? Foi eu que desprezei vocês? E ele continua. Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenho vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendido, e por vossas prevaricações a vossa mãe foi repudiada. Então, o que Deus diz é o seguinte: olha, eu repudiei, porque vocês se prostituíram, vocês se afastaram, vocês se adulteraram. Então, eu deixei vocês vão ser levados. Ele diz, olha, por acaso eu estou devendo a alguém ao ponto de vocês serem levados como escravos? Mas nós sabemos que Deus não deve nada a ninguém, mas esse também era uma outra lei, que quando um chefe de família, ele devia muito dinheiro, ele não tinha condições de pagar, aquele que devia, aquele a qual ele devia, ele vinha e levava o filho como escravo. Então Deus está dizendo, vocês estão indo para a Babilônia porque eu estou devendo? Não. Vocês estão indo para a Babilônia por causa dos vossos pecados, porque vocês têm pecado diante de mim. Vocês não têm me ouvido. Quantas vezes eu tenho chamado e vocês não têm se aproximado de mim? E no verso 2 ele continua dizendo, por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu? Tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que, com a minha repreensão,
faço secar o mar, tomo os rios em deserto, até que cheiram mal os seus peixes, pois não tem água e morrem de sede. Deus diz o seguinte: olha, vocês, a razão pela qual eu vim, eu chamei e ninguém me respondeu. Eu procurei vocês, eu chamei vocês, só que vocês se fizeram de surdos. Vocês se fizeram de arrogantes. Eu chamei vocês ao arrependimento e vocês não se prostraram diante de mim. E foi por isso, e é por isso que eu vou mandar vocês lá para a Babilônia, para que vocês sejam tratados. E ele diz que, olha, tudo pertence a mim, e se for necessário, eu seco os rios. E eu vou deixar expostas todas as maldades de vocês. E aqui ele diz, não é por acaso a minha mão está encolhida ao ponto de eu não poder salvar vocês? Só que no capítulo 59, verso 1 aqui de Isaías, Deus diz, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão do Senhor não estava encolhida, mas o povo que não estendia as mãos para segurar nas mãos do Senhor e ser salvo naquele momento. No 3, ele diz, eu visto o céu de negritude, por-lhes-ei um pano de saco grosseiro por sua cobertura. Então o Senhor disse o seguinte, olha, eu vou colocar, vocês estão tão perdidos no pecado de vocês. E Oséias fala isso, Oséias, ele diz o seguinte, olha, vocês estão perdidos no pecado. Quantas vezes vocês têm se afastado de mim? Vocês não se permitem ser tratados, vocês não permitem se achegar a mim. Só que aqui no 4, agora muda. Agora aqui, Isaías ele começa a falar do exemplo que Jesus Cristo deu, de servo, que mesmo na dificuldade, mesmo nas tribulações, ele buscava o Pai. Ao contrário do que fez o povo de Deus, ao contrário do que fez Israel, que não procurou a presença de Deus, que não buscou, que não orou, que não jejuou. E aqui no 4 ele começa a dizer, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. E aqui, Jesus Cristo, ele tinha essa língua erudita. Jesus Cristo, ele falava com todos, ele falava com aquele mais humilde, e ele falava com o rei, ele falava com o governador, e ele alcançava o coração daquelas pessoas, por causa do exemplo, por causa do poder de Deus que estava sobre ele, porque ele buscava o Senhor e porque ele era servo. Jesus Cristo, ele se colocou como um servo de Deus, ele buscava tanto a palavra, tanto que lá nos evangelhos depois ele fala, a minha vontade é fazer a minha comida é fazer a vontade do Pai. E ele diz que eu estou aqui, eu vim para fazer a vontade, se cumprir a vontade do Pai. E Deus tinha chamado Israel para ser assim também. Só que Israel não quis. Israel se afastou da presença do Senhor. E ele, no 5 agora. Não, eu não terminei o 4. Terminou. Aqui ele fala que ele desperta todas as manhãs. Você tem se despertado todas as manhãs, o Senhor tem acordado você para orar e você tem se colocado em oração. Você tem se despertado para aquilo que o Senhor tem falado. Semana passada nós ouvimos muito falando a respeito do jejum e da oração. Será que você se posicionou essa semana? Ou será que você considerou aquilo que o Senhor está fazendo? Ou aquilo que o Senhor está falando? Então aqui ele disse, olha, e eu aprendo. Irmãos, quantas vezes nós temos ouvido a palavra do Senhor, mas nós não temos aprendido. Nós não temos colocado em prática aquilo que o Senhor tem falado para nós. Quantas vezes nós desprezamos
assim como Israel fez. Quantas vezes o Senhor nos dá uma palavra e nós simplesmente deixamos de lado. Nós dizemos, agora eu não quero pensar nisso não, deixa isso para depois eu penso. Mas aqui está dizendo que ele aprendia. O Senhor falava e ele aprendia. E aprendia e colocava em prática tudo aquilo que Deus falava a ele. Versículo 5. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me retiro para trás. Tem sido rebelde? O Senhor Jesus, ele nunca foi rebelde. A palavra diz que ele crescia em graça e sabedoria. E ele dava exemplo. Mas será que você tem sido rebelde? O Senhor tem falado para você e você tem dito, não, eu não vou fazer. E sabe como muitas vezes nós dizemos não ao Senhor, não cumprindo a palavra. Às vezes nós não dizemos com os nossos lábios, não, eu não vou fazer. Mas com as nossas atitudes nós provamos para o Senhor que nós somos rebeldes. Abre os ouvidos. Quantas vezes nós temos que pedir, Senhor, abre os nossos ouvidos, tira todo o tampão para que eu ouça a tua voz, para que eu não seja confundido, mas que eu ande nos teus caminhos. 6. As costas dou aos que me ferem e a face, e aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e nem gostam. Aqui, Jesus, nós sabemos que Jesus ele foi cuspiram na face dele. Sabemos que ele foi açoitado e ele se entregou nas mãos daqueles soldados, sabendo de tudo que iria acontecer. Então ele se virou, ele como uma ovelha mansa, ele foi para o matador e deixou sofrer todas as aflições ali, sendo esbofeteado. Mas ele continuou firme e confiante na palavra do Senhor. 7. Porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que não me confundo. Por isso, pus o rosto como um feixe, e sei que não serei confundido. Feixe é uma pedra pequena. Então o Senhor aqui, ele disse, olha, o meu rosto, ele está ali, foi esbofeteado, foi maltratado, mas eu permaneci firme, porque eu sabia que eu não seria confundido. Jesus em nenhum momento foi confundido. Lá no deserto, quando ele foi tentado, em momento nenhum, ele caiu, porque ele não foi confundido. E a palavra fala, o Salmo fala que aqueles que andam com o Senhor jamais será confundido. Tem sido confundido? Então, veja a tua vida com Jesus. 8. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente quem é o meu adversário. Chegue-se para mim. E Jesus disse, olha, eu vou ser justificado pelo Pai. Eu deixo o Pai me justificar. Deixa que o Pai toma conta. Agora, abra em 1 Pedro. Pedro 2. Quando ele diz aqui, porque o Senhor Jeová me ajuda, não, perto está a minha justiça. Quem contenderá comigo? Quando nós estamos firmados em Deus, quando nós sabemos que Deus é a nossa justiça, não importa aqueles que vierem, ninguém contenderá conosco, porque Deus é a nossa justiça. Então, aqui em 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler 2 versos aqui, fala, né, no 18, ele fala os diversos, os deveres dos servos cristãos. E no versículo 21 fala, e aqui é ele dando Pedro, aquele que caminhou com Jesus, que andou com Jesus por 3 anos e meio, aqui ele vai falar também, dando o exemplo de Cristo Jesus.
porque para isso sois chamados. Pois também Cristo padeceu por vós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. E nós sabemos que Deus, ele não quer engano na nossa boca, assim como não tinha na boca de Cristo Jesus. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós temos o poder de Deus em nós, nós podemos alcançar coisas que nós não fazemos ideia. Aquilo que vier, tribulações, perseguições, nós conseguiríamos passar por isso, dando graças a Deus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Eu vou ler uma... Está no... Aqui está o livro Meditação Refletindo a Cristo. Diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A ética apontada pelo Evangelho não reconhece outro padrão, senão a perfeição da mente e da vontade de Deus. A imperfeição do caráter é pecado e o pecado é a transgressão da lei. Todos os atributos virtuosos do caráter se concentram em Deus, formando um todo harmonioso e perfeito. Toda pessoa que aceita Cristo como seu Salvador pessoal tem o privilégio de possuir esses atributos, porque esses são todos os atributos que Deus colocou em Cristo Jesus. E quando nós aceitamos a Deus, quando nós aceitamos a Cristo, esses atributos de Cristo, ele precisa estar em nós. Deus está nos desenvolvendo como testemunhas vivas perante o mundo, a fim de mostrar o que homens e mulheres podem se tornar por meio de Cristo Jesus. Então, Deus, ele tem desenvolvido. Quantas palavras nós temos ouvido? Quantas palavras tem dito, olha, Cristo é o nosso exemplo, Cristo é um servo, Cristo é o nosso mestre, Cristo foi um servo de Deus, Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso mestre. E nós temos exemplo na Bíblia, mas nós não colocamos em prática. Mas Deus, ele tem desenvolvido em nós, que nós sejamos uma testemunhas vivas daquilo que Deus pode fazer, do poder de Deus operando em nós. Amém? Nós vamos nos levantar, e essa música fala que meu tudo. E aqui fala que Jesus Cristo, ele tem que ser o nosso tudo. E diz que ele é forte. Se ele é forte, nós seremos fortes. Nós não tínhamos nada, mas ele nos deu tudo. Porque ele nos deu a vida e a vida eterna. Então cante essa música, preste atenção na letra. Porque Deus, ele quer nos transformar a cada dia. Amém?